Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai começar o programa falando sobre as sequelas do pós-Covid. O Dr. Vanderlei, que vai estar aqui com a gente, acompanha esse VT para depois a gente conversar com ele. A infecção pelo novo coronavírus atingiu proporções pandêmicas, com um número de mortes muito alto em todo o mundo. Apesar dos árduos esforços da comunidade científica no enfrentamento desta doença em sua fase aguda, além da prevenção por meio do desenvolvimento de vacinas, resta outro importante ponto de atenção: compreender e tratar a persistência dos sintomas, além da fase aguda, a chamada síndrome pós-Covid. Um estudo conduzido pela Fiocruz Minas em maio de 2022 apontou que cerca de 50% das pessoas diagnosticadas com Covid-19 apresentaram sintomas pós-infecção. Os pesquisadores acompanharam 646 pacientes entre 18 e 91 anos ao longo de 14 meses e contabilizaram mais de 20 sintomas recorrentes. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas com pós-Covid-19 têm manifestações clínicas novas, recorrentes ou persistentes após o período da infecção aguda pelo novo coronavírus. É um fato que a Covid-19 mudou completamente as nossas vidas e, por mais que a pandemia recue, as consequências emocionais, financeiras e físicas permanecem. Quais são as sequelas pós-Covid mais comuns? Existe tratamento para todas elas? Fique conosco e aproveite para tirar as suas dúvidas, pois hoje, no Bendita Hora, iremos falar sobre a situação atual dos sintomas pós-Covid. Olha, eu recebo aqui, aliás, nós vamos passar a tarde junto aqui, ó, Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Eu quero dizer para você, o Dr. Vanderlei é uma das pessoas que eu mais admiro demais, pela inteligência. O Dr. Vanderlei é um dos grandes, maiores neurocirurgiões que nós temos, né? Especialista em neurocirurgia há 35 anos no Hospital Redditor de Albert Einstein. Mas o que mais me deixa encantado de ver o senhor é a disponibilidade que o senhor tem e o comprometimento que o senhor tem com a informação. Só vou dizer, o Dr. Vanderlei ele chegou aqui na TV, ele tinha vindo de um colégio, né? Colégio Poliedro, né? Falando para adolescentes e jovens sobre o tema que nós vamos falar daqui a pouco. Olha que coisa bonita isso de um médico, né? De alguém que luta ou seja, trazendo informação preciosa para adolescentes. É muito bonito, doutor. Eu sempre gosto de usar uma frase, já falei aqui outras vezes para o senhor também, que eu acho que as pessoas têm que se empoderarem de conhecimento. É verdade. Desde o adolescente até o adulto, até o idoso. E aí nós vamos poder tomar decisões com conhecimento. Né? Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. E não ficar naquele conhecimento na ponta dos dedos, que a gente vai rasinho de tudo, como se estivesse tão fundo quanto um pires. É verdade. Não serve para nada. Então, vamos estudar, vamos procurar. O mundo está na ponta dos dedos, vamos atrás. Mas o programa só pode começar se a gente mandar um abraço para a tia Lavínia, que está lá. A tia Lavínia. Que está assistindo a tia Lavínia, em Congonhal, Minas Gerais. Congonhal. Doutor, essa coisa do pós-Covid é verdade, é uma realidade ou é só cisma do povo? Não, veio para ficar. Então nós temos a Covid, que geralmente é uma Covid leve, ela dura de 1 a 2 semanas. Sei. O paciente cura. Tem a Covid mais grave, aquela que dura mais tempo, 3, 4 semanas. Às vezes o paciente tem insuficiência respiratória, muito importante, falta de ar e precisa ser entubado. A síndrome pós-Covid, pacientes curam, a grande maioria todos se curam, né? Os óbitos é um número menor. Mas aquele paciente que teve uma Covid mais grave, ele pode ter o que nós chamamos síndrome pós-Covid ou Covid longa. Aquilo que vai durar acima de 3 meses. Mas também o paciente que teve uma Covid leve também pode ter a síndrome pós-Covid. Porque aí já aconteceu, a Covid já aconteceu. Então a gente vai diagnosticar as consequências do que ocorreu, do quadro inflamatório que foi no organismo todo. A Covid foi uma doença nova, claro, tem 2 anos, 3 anos. Desde dezembro de 2019, por isso que chama Covid-19. Vamos supor que tenhamos 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, para a ciência, isso é muito pouco tempo também, né? Mas já se tinha conhecimento do SARS-CoV-2, do coronavírus. Então, nós já tivemos um surto de SARS-CoV, Sei. que é
Que é um. Depois teve o que chamado MERS, lá no Oriente Médio, que acometia camelo. Né? Aí depois nós tivemos outros vírus, o H5N1, e depois veio a SARS-CoV-2. A Covid-2, o SARS-CoV-2. E aí veio outras, né? O Monkeypox. Estão vindo. O ser humano está destruindo florestas, está destruindo o meio ambiente. Então, tudo que estava lá no meio ambiente, tudo em equilíbrio, os animais, você destruindo, aquilo vai pular para um animal, vai ter um hospedeiro e depois vai ser transferido para o ser humano. E aí quem vai sofrer? Somos nós. Tem a cantora Joelma, teve sérios problemas de pós-Covid. Vamos ver, tem um depoimento dela? Vamos ver. Eu passei por um perrengue muito grande, porque na primeira vez que eu peguei, eu fiquei como se eu fosse uma pessoa obesa. Eu enchei, a minha barriga veio aqui, eu fiquei maior que uma grávida com a barriga maior que uma grávida de 9 meses, né? E só que não foi só a barriga, foi o corpo todo. E teve uma noite que eu não conseguia mais respirar pelo nariz, né? Eu só conseguia respirar pela boca, só que cortava a respiração. Eu respirava muito pouquinho. Eu digo, gente, não sei se... Naquela noite eu fiquei muito preocupada. Mas tinha um médico comigo o tempo todo, né? E graças a Deus, depois daquela noite, foi a pior noite, eu comecei a melhorar. Eu fiquei 65 dias em cima de uma cama. Fiquei muito mal. E eu fiquei com as sequelas, né? Que eu não posso... eu fiquei com falta de ácido clorídrico no estômago, né? Então, é hipocloridria, que quando come, não digere a comida. Então, aí tu vai inchando. No clipe, eu tô assim, você percebe que às vezes eu tô com o rosto mais largo, às vezes mais fino, porque era quando eu me alimentava e tinha que voltar para gravar, entendeu? E depois eu tive fiquei com essas sequelas, afetou a minha visão, afetou a minha mente, afetou a minha audição também. Eu disse, gente, e agora? Fiquei preocupada, porque eu tenho que escutar para cantar, né? E quando eu voltei também do Covid, é uma sensação horrível, como se eu nunca tivesse cantado na minha vida, como se eu nunca tivesse dançado na minha vida. Eu digo, gente, que sensação é essa? Eu fui treinar minha mente vendo os meus shows, vendo na internet, né, tudo que eu gravei, tudo que eu fiz, para eu ir me adaptando a minha mente, treinando aquilo tudo. E também não consegui voltar a cantar de primeira. A gente começou com uma live romântica, né, porque eu não conseguia respirar. Eu subi uma escada e a respiração ia embora, ficava mal. E comecei a fazer fisioterapia e tudo mais. Cada pessoa relata sintomas diferentes de pós-Covid. Sim, eu acho que tudo que ela relatou foi perfeito. É uma síndrome ou o efeito da própria SARS-CoV, ou, se vai prolongar, vai levar a Covid tardia. Então, a gente sabe que o vírus ele entra pela orofaringe, nariz e boca, vai para o pulmão, causa uma inflamação no pulmão, mas também ele cai no sangue, o vírus. E aí causa uma inflamação em vários vasos de vários órgãos. Então, a Covid hoje nós sabemos que não é só pulmão. É pulmão, é coração, são os rins, são o intestino, é estômago, são testículos, até mesmo órgãos reprodutores. Doutor, porque é uma doença difusa, uma doença inflamatória difusa. Eu perdi completamente o olfato quando eu tive, não voltou tudo, tem tudo trocado. Isso é o quê? Essa é uma questão de ter inflamado o nervo? Existe o nervo chamado nervo olfatório, que é o responsável pela nós sentimos o cheiro. Então, ou o vírus, ele entra pela orofaringe, vai lá no pulmão, cai no sangue, ou então ele vem direto na narina. E aqui nós temos um nervo chamado olfatório. Esse nervo olfatório tem ideias de que o vírus entra direto nele e vai para o cérebro. Sim. Por isso que vai dar essas manifestações: cansaço, fadiga, alteração de concentração, alteração de sono. Muita gente fala essa coisa da memória. Da alteração de memória. Então, geralmente, para você... O que acontece com o vírus? Geralmente ele pode estar presente no neurônio, mas existem células em torno dos neurônios que suportam, dão apoio, dão nutrição para o neurônio, que chama-se astrócitos. É um suporte para os neurônios. E esses que vão ser afetados.
Se eles são afetados, eles não vão ajudar o neurônio a funcionar de acordo. E aí eu vou ter os danos. Eu fiquei sem o olfato quando eu tive, e eu pensei, depois de uma semana volta. Não voltou, depois de um ano não voltou, depois de 2 anos. Agora começa a voltar, muita coisa trocada. A gente se adapta. Eu tenho me adaptado aos novos cheiros, mas é muito difícil para mim cheiro de coisa podre que eu não consigo sentir. O pessoal fala, isso é bom. Não é bom, não. É bom, não. Perigosíssimo isso. Não é só o cheiro, é o paladar também. O paladar também. Então, o paladar está ligado junto. Estão ligados lá no tronco cerebral, quando a gente vai receber a informação. Porque o vírus também atua no tronco cerebral, não é só no cérebro. O tronco é uma estrutura bem no meio, que vai ligar todos os membros inferiores, braços, até o cérebro. Então o vírus ataca ali também. Mas a anosmia, a alteração do olfato, ela acomete 40% a 60% das pessoas. Então, e é o primeiro sintoma. É o primeiro sintoma. Né? E aí depois vem o restante, aí a doença vai evoluindo. A pessoa que está vacinada, ela também, ela foi vacinada, ela vai pegar Covid, porque a vacina não significa que a pessoa não vai pegar Covid. Na verdade você tomou a vacina, aumenta os anticorpos, depois os anticorpos vão diminuindo no decorrer do tempo. Ela vacinada, ela pode também desenvolver essa Covid longa? É isso também? Que eu falei, ela pode pegar novamente. Pode pegar. Pegar novamente a Covid. A proteção às vezes não é total e às vezes não é tão rápida, mas a manifestação da Covid longa vai ser menor do que aquele não vacinado. Do que não vacinado. Então ela pelo menos protege também, olha aí. Protege. Então é importante pelo menos 2 doses. Nós estamos já na 4ª. Na quarta. Então, se você toma pelo menos 2 doses, a dose inicial e a dose de reforço, o risco de você ter uma Covid longa está em torno de 34%. Os vários trabalhos mudam, tá? Mas ele já protege também. Houve um aumento das pessoas, com essa coisa da Covid, de procurar neurologista, essa coisa? Sim, não só neurologista, cardiologista, pneumologistas. Nossa, que interessante. Endocrinologistas, ou seja, eu tenho uma respiração curta, dificuldade de respirar no decorrer do tempo, porque teve uma inflamação. Eu posso ter inflamação do miocárdio, tem miocardite, vou ter alterações cerebrais. Quantos pacientes tiveram AVCs, acidente vascular cerebral? Olha que coisa! Por quê? Os pequenos vasos tornam-se inflamados. O vírus ataca a camada interna do vaso, chamado endotélio. Aquilo que está o miolo ali do... O interior do vaso. E aquilo vai inflamar. Vão formar microcoágulos. Meu Deus do céu. Pequenos coágulozinhos. No cérebro, no coração, nos rins, nos pâncreas, intestinos. Então vai dar essas manifestações que a cantora falou, até dificuldade para você ter a sua digestão. Porque a partir do momento que a gente aspira que o vírus foi lá no pulmão, o pulmão produz uma substância chamada muco. Vamos falar assim, popularmente, nosso catarro. E o que a gente faz? A gente engole. E aquilo vai para o estômago, vai para o intestino. Vai contaminando tudo. E aí o vírus está protegido para aquele muco e ele vai ter a sua atuação no intestino. Então eu vou ter dor abdominal, vou ter intestino preso, posso ter diarreia. Além dos efeitos difusos da própria alteração pulmonar e outras alterações inflamatórias difusas que a doença causa. Nossa senhora, esse vírus, ele veio... Olha, vou te falar uma coisa. Ele veio para ficar e nós vamos aprender bastante, porque só esses sintomas que foram ditos ainda é um número grande, mas nós vamos ver sintomas outros aparecendo. A pessoa vai aparecer, você fala, por causa de quê? Porque eu tive Covid. Que coisa então, no setor público, é importante ter-se ambulatórios de especialidades. Claro que o médico tem que ter uma noção em conjunto, mas poder tratar um problema cardiológico, um problema endocrinológico, um problema neurológico, né? E outras inflamações. Agora, interessante, você falou da monkeypox, não virou uma pandemia, né? Por quê? Acabou sendo contida, né? Será que é porque a gente estava mais especializado em... Não é na causa da doença também, mas não tem a contagiosidade, a infectividade, mas não espalhou tanto quanto as outras, né? Parece que está mais escondido. Está mais contida. E agora está chegando as outras infecções, outros vírus chegando, outras bactérias chegando. Então nós seres humanos, nós temos que ficar alerta e não podemos... Luta contra a bactéria. Mas sempre teve essa luta.
O surto de meningite também teve. Surto de meningite agora é meningocócica, agora é outra coisa, não é vírus. Não é vírus, é bacteriana. Mas não podemos esquecer que a varíola, quando Colombo descobriu a América, quando os descobridores vieram para a América, um grande número de índios foram dizimados pela varíola, pelo sarampo. Então, e na época não tinha vacinação, hoje tem. Então, vamos vacinar? É verdade. O pós-Covid tem cura ou vai ser controlável? Como que vai ser? Toda vez que a gente tiver Covid, tem cura? Tem cura. Não deixa de ser uma sequela tardia. Mas essa sequela vai ficar a vida toda? Geralmente, a média dos trabalhos falam que em torno de 7 meses desaparece. Acaba. Olha aí que bom. Claro que depende se você tem outras doenças ou não, outras comorbidades. Se atacou essas outras doenças ou não, né? Se acometeu outras doenças ou não. Então, por exemplo, eu vou ter alteração de memória, um exemplo. E se eu tiver uma predisposição, eu vou piorar. Se o paciente já tem um quadro de demência associado, ele pode piorar. Acelerar... Mas é por causa da memória que muita gente reclamou. É porque teve uma inflamação então no cérebro. Então. Tem inflamação, sim. Tem uma encefalite. Encefalite, né? Aqueles microvasos também vão ser acometidos. Então, a concentração, o aprendizado, a habilidade, a noção visoespacial torna-se alterada também. Já falou que também afetou a visão, né? Engraçado. A visão, mas de onde é formada a imagem? No próprio cérebro. No cérebro, né? Então... Às vezes o paciente tem sensação de apitos no ouvido, a garganta ficou inflamada, não consegue, o pulmão ficou inflamado, não consegue pular, dançar, ter uma atividade física no dia a dia. Doutor, sabe o que aconteceu? Uma coisa boa que aconteceu comigo, eu não sei explicar por quê. Também deve ter sido. Depois, eu tinha muita dificuldade para dormir, sempre tive muita dificuldade para dormir. Sempre tomava melatonina, aquelas coisas. Aí eu comecei a dormir muito melhor depois do Covid. Do período que eu tive Covid, que eu fiquei mal de Covid, uma semana, eu dormia que era uma melhor, porque tinha aquela fadiga, né? Aquela fadiga, deitava, dormia com aquela... Aí depois continuou isso. Hoje eu deito, desligo a luz e durmo. Mas geralmente é o contrário. Então... O paciente tem distúrbios do sono, dificuldade de ter um sono reparador. E aí vai atrapalhando a memória, o paciente às vezes tem inflamações outras, não consegue se alimentar, tem perda de apetite também. Por isso que é muito diferente. Então, é muito individualizado. É verdade, A gente não pode colocar isso tudo numa grande cesto, né? Cada paciente tem o seu jeito. Às vezes também foi uma coincidência também. Chegou uma hora que eu comecei a dormir melhor, nem foi por causa do Covid, né? A gente vai continuar com o doutor aqui, que é uma maravilha, gente. Vai pro intervalo, doutor? A gente vai pro intervalo e aí depois nós vamos falar sobre essa questão desse cigarro eletrônico, gente. Gente, isso é muito perigoso, né, doutor? Que é uma outra epidemia. É isso que o doutor tá falando. Uma outra epidemia, ó, que nós já temos aqui olha aqui o tanto de cigarro eletrônico que nós já temos aqui, ó. Não só cigarro tradicional também aqui, ó. Olha lá. Isso sim é do capeta, gente, com certeza, pode ter certeza. A gente volta logo, viu?